Então, o que é um TCC? Um TCC é um trabalho de conclusão de curso, ou seja, é uma prova que você vai dar para a academia, para a sociedade, que durante o seu curso você foi capaz de contribuir para a ciência daquela matéria, né, daquele curso que você fez. No caso de vocês, eu acho que a maioria vai ser administração. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, de alguma forma, escrever um artigo. Hoje em dia, o TCC ele já não tem mais a necessidade de ser um trabalho de conclusão de curso naquelas normas da BNT do trabalho de conclusão de curso. Você pode fazer um artigo em algumas faculdades, a FAGEM é uma delas. Quando você fizer um artigo, o que você precisa? Você precisa contribuir para a ciência de alguma maneira. Qual ciência? No seu caso, a ciência da administração. Mas pode, se você tiver em outro curso, vai ser para a ciência do curso que você está, para concluir esse curso. Então, beleza, você precisa fazer um artigo. O que é um artigo? Artigo vai ser um documento que um pesquisador, que é qualquer pessoa que vai fazer uma pesquisa com método científico, vai fazer para responder uma pergunta. Quem vai fazer essa pergunta? Você. Essa pergunta, ela pode ser uma pergunta que todo mundo faz, que só você faz, que surgiu na sua cabeça, que alguma pessoa colocou no final do artigo dela. Pausa para essa informação. Geralmente, no final do artigo, de quase todos os artigos, tem uma parte lá nas conclusões finais que é comum que o pesquisador escreva assim, sugestões de pesquisas futuras a partir dessa. E aí ele escreve lá, sugiro que façam a mesma pesquisa, só que com tal público-alvo. Sugiro que façam uma pesquisa assim, assim, assado, que complementaria essa. Se você achar um artigo que tem a ver com o que você gosta, com o que você pensa, com o que você está buscando aí, você vai até o final e procura essa sugestão de pesquisa futura. Se não tiver, você mesmo pode ter alguma ideia a partir da pesquisa da pessoa. Vamos supor, se ela fez a pesquisa, mas com entrevista em profundidade, você faz a mesma, só que com outro grupo, ou com outro método, ou com um grupo focal. Ou então se ela fez em Uberlândia, você faz em São Paulo, e aí você pode até comparar as duas pesquisas. Então, é interessante, para quem não tem a menor ideia do que vai fazer o TCC, procurar artigos de temas que gosta, ou os artigos mais novos, enfim, artigos você acha em pelo menos 2 lugares com tranquilidade e bem organizado. No Google Acadêmico, que é só chegar no Google e escrever acadêmico. E aí já vai mudar o jeito de pesquisar e aí você vai, tudo que você colocar vai aparecer resultado em artigo científico. E no Cielo, SCILO. São as 2 plataformas que eu acho mais gostosinhas assim de pesquisar. Lógico que tem várias outras, mas é preferência minha. Enfim, se você olha um artigo científico, qualquer artigo, ele já pode te dar uma ideia. E se você tem uma ideia a partir desse, você já pode até usar esse como uma referência bibliográfica, como um autor que você vai dialogar com ele, né? Então, como diria fulano, ou você vai justificar a sua ideia falando, minha ideia veio a partir da leitura do artigo do fulano. Então, é uma possibilidade para quem não tem a menor ideia do que fazer da vida. Para quem já tem alguma ideia, eu quero falar de cachorro, eu quero falar de marketing, eu quero falar de tal. Beleza, você tem uma ideia. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, depois de achar um orientador ou um desorientador, é fazer uma pergunta. Que pergunta? Uma pergunta. Essa vai ser a pergunta que você vai buscar responder no seu trabalho. O tempo todo no seu trabalho que você não souber o que escrever, que você não souber o que pesquisar, que não souber o que fazer, você vai lembrar da pergunta e ela vai te nortear. É quase que uma pergunta objetivo. O seu objetivo do trabalho de conclusão de curso é responder essa pergunta. Geralmente você tem uma pergunta principal e perguntas secundárias, ou objetivo principal e objetivos secundários. É legal para a academia científica e para um artigo mais rico que você tenha tanto objetivo e objetivos secundários e também as suas perguntas. Exemplo, a minha pergunta esse artigo deseja responder a pergunta: quais os benefícios procurados pelos consumidores de cinema? O objetivo é identificar os benefícios que a amostra vai falar através de métodos de entrevista em profundidade que os levam a motivar a consumir cinema. Ou seja, eu tenho a pergunta, mas eu também tenho um objetivo. O objetivo é identificar isso. E aí eu vou responder essa pergunta depois. O meu artigo, ele tem que começar e terminar com o objetivo e com a pergunta. Então, no meu resumo e na minha introdução, tem que aparecer objetivo e pergunta. E na minha conclusão, tem que aparecer objetivo e pergunta. Quando eu estiver fazendo
as respostas, né, as considerações do artigo, eu também tenho que buscar responder isso. Nem sempre vai dar certo, mas qualquer resposta é resposta. Se você não encontrou resposta, é uma resposta. Se você disse, se você provou ou aceitou a sua pergunta, né, confirmou a sua hipótese, isso também é uma resposta. Ou se negou também, não tem problema. A única coisa é que você vai ter que desenvolver uma pergunta ou desenvolver um objetivo e escolher um método científico, que pode ser entrevista em profundidade, grupo focal, análise documental, shadowing, um método científico, e você vai cumprir esse método e explicar. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. E depois que cumprir esse método, você vai ver as respostas que você teve, os resultados da sua pesquisa. Esses resultados vão conversar com a sua pergunta, o seu objetivo. O que eu tô falando ainda não é sobre o arquivo, o documento TCC. Tô falando na sua mente. Você precisa pensar, a primeira coisa da vida é que pergunta você quer responder. O tema vai sair da pergunta. Então, se você quer responder uma pergunta sobre por que mulheres ganham menos, beleza, vamos partir daí. Aí a gente pode ir melhorando essa pergunta, sabe? Colocando ela dentro de um espaço geográfico. Porque as mulheres ganham menos na área de computação, em Uberlândia, em Minas Gerais. E aí a gente vai definindo de uma maneira que vai ficar mais viável para você fazer. Porque você não vai conseguir falar com todas as mulheres do mundo. Então, o que eu preciso, quem está fazendo um TCC precisa fazer antes de qualquer coisa, é pensar numa pergunta a ser respondida. Pode ser mais de uma, claro, mas uma é de boa. Aí as outras você pode incrementar na sua resposta. Pensando na pergunta, você vai ter já os seus objetivos, que é como você vai fazer para responder essa pergunta. Então, os objetivos, geralmente você vai usar verbos. Identificar, criar, analisar, dialogar, enfim. Você vai usar verbos no infinitivo para poder responder a pergunta que você fez. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é pesquisar artigos que tem a ver com o que você pensa. Eu não tenho a menor ideia. Não, então pelo menos assim, no seu curso, sabe? Que vai que você encontra uma proposta pronta. E a segunda, pensar numa pergunta. Pensou numa pergunta, você já vai definir os seus objetivos. E a partir daí, a gente consegue estruturar um documento, uma ideia. E aí, eu já volto.